Olha aí, exatamente 8 horas mais 36 minutos. A gente recebendo no estúdio o Edival Ferreira, jornalista, comunicador, né? Rede Brasil de Comunicação e muitas coisas aí. Edival, bom dia. Márcio, bom dia também o companheiro Márcio aqui em Santana, que está dividindo a mesa conosco. Bom dia também aos internautas. É um prazer estar aqui de volta para trazer assim, um debate tão amplo, né, que é a mobilidade, é um assunto de pauta em que eu acredito, Márcio, que a gente vai falando através da imprensa, mas isso não tem finalidade, né, porque a gente vê o descaso da mobilidade e principalmente do transporte público. Muito bom dia mais uma vez ao nosso grande comunicador Edival, um currículo aí extenso de grandes veículos de comunicação. Edival, a gente começa falando sobre a questão do transporte público, né? Como você já adiantou aí, infelizmente a qualidade desse serviço ainda deixa a desejar a população. Queria saber como é que você avalia o transporte público aqui do município de Ipujuca, desses ônibus intermunicipais do Grande Recife, por exemplo, as linhas da Vera Cruz, que a maioria a Vera Cruz é que detém o monopólio aqui do transporte público. Como é que você avalia a qualidade desse serviço, Edival? Veja bem, Márcio, eu sou vítima também porque dependemos do transporte público. Agora mesmo estava comentando aqui em off que a gente espera aí esse ônibus Porto de Galinhas, centro do Recife, 1h30 para poder pegar esse transporte. Eu vejo uma deficiência muito grande em relação ao transporte público, não só aqui na cidade de Ipujuca e Litoral Sul, mas em todas as grandes metrópoles, né? As cidades têm sofrido da questão da mobilidade urbana. Você paga uma passagem tão cara, não é? Porque não pagamos uma passagem barata, né, Márcio? A passagem, o custo é caro e o usuário ele não tem na contrapartida um serviço de qualidade. Por exemplo, não tem conforto, não é? Você pega um ônibus desse aí, a maioria são velhos, ônibus de carroceria de 1995, e eu abro esse leque aqui para os nossos internautas em que eu acredito que você que usa e depende do transporte público diariamente, sofre porque muitas vezes chega estressado no destino final, seja o trabalho, seja as atividades do dia a dia, por conta de você esperar um transporte que não tem qualidade. E isso dificulta não só aqui em Ipujuca, mas em todas as cidades da região metropolitana do Recife. Inclusive, Edival, quando bate, por exemplo, esse período que é um período, vamos dizer assim, verão, não é, em que aumenta o fluxo de pessoas para o litoral, a gente vê muitas reclamações e muitas deficiências em cima do transporte em geral, principalmente aqui no município. Por exemplo, você quer ir para Serrambi, você sente uma dificuldade enorme para ir para Serrambi. Você quer vir de Serrambi para Camela, é outra dificuldade, porque você tem que fazer o percurso todinho, vindo a Camela, vindo a Ipujuca, para voltar para Porto de Galinhas. Então, é uma dificuldade que o ouvinte, ele vem aqui, ele reclama, e com razão. Vê bem, Márcio, é uma lei que foi implementada pela lei 12.587/2012, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em que os grandes centros, e principalmente as gestões, eles têm que ter a preocupação em relação a esse deslocamento, né? Sabemos que Ipujuca é uma área rural, é uma área que está na região metropolitana, ocupando aí o 4º PIB do estado de Pernambuco. É uma cidade cobiçada por muitos políticos e a gente vê o caos na questão do transporte público, né? Se você está aqui em Ipujuca, por exemplo, quer se deslocar até Porto de Galinhas, você depende de um transporte alternativo, né? Se você está no centro do Recife e quer pegar um ônibus sentido a Porto de Galinhas, você tem que esperar no mínimo aí 2 horas para poder chegar o deslocamento de lá do centro para aqui, para Porto de Galinhas. Outro ponto importante, Márcio, eu lembro quando estava aqui na Rede Brasil fazendo jornalismo, é que muitas mães ligavam para mim de uma linha de ônibus, inclusive eu mandei no seu zap essa pergunta. Justamente. É uma linha de ônibus importante, eu acredito que tem muitas mães aí ligadas na rede social, que fazia a linha, no período que eu estava aqui em Pujuca, de Nossa Senhora do Ó, saía de Nossa Senhora do Ó para 5 horas da manhã,
e ela fazia essa linha via IMIP. O IMIP é o Instituto Materno Infantil, onde muitas mães dessa área aqui precisam levar os seus filhos até o IMIP. E a Veracruz tirou com a Grande Recife essa linha. Essa linha não existe. Se você quer chegar no IMIP, você vai ter que se deslocar para a integração do Cabo pegar para Cajueiro Seco pegar Rua do Sol, que é outro transtorno, e você vai gastar em média aí de 2 a 3 horas, quer dizer, tem que sair 1h da madrugada de casa. É muita sofrência. É sofrência, né, Márcio? Então veja que é uma necessidade, não é? A questão do transporte público nos grandes centros hoje é uma necessidade. Eu trago aqui uma informação importante e quero parabenizar a gestão aqui da cidade de Pujuca, porque está preocupada em questão do ciclismo, a questão da bicicleta, das bikes que já foram implantadas aqui na cidade. Eu estou acompanhando toda a informação. Então os grandes centros como Recife, Jaboatão, as orlas, principalmente a área de praias do litoral, devem implementar e implantar essa cultura da bicicleta. Agora, para ter só a bicicleta não adianta, sabe, Márcio? Tem que ter as vias de pedalação, porque não adianta você dizer assim, está liberado o ciclismo na cidade, mas se você não tem uma fiscalização, um órgão para coibir a imprudência de muitos motoristas e motoqueiros em cima do ciclista. Então tem que ter vias apropriadas para o ciclista e com respeito ao pedestre também. Em relação à questão desse transporte integrado da região metropolitana, Edival, do Grande Recife Consórcio, que faz essa operação, como é que você imagina o transporte público ideal para garantir aí uma integração de verdade entre esses moradores dessas cidades da região metropolitana? Veja bem, amigos, eu acredito que existem muitas políticas aí sendo desenvolvidas e em palestras para as grandes cidades, os grandes centros. O problema de mobilidade urbana não é só aqui em Pujuca. Se você for para o Recife, Jaboatão, Olinda, onde você for dentro da área metropolitana, você vai encontrar um caos terrível, né, na mobilidade. Agora, a preocupação da gestão na cidade é em termos de melhorias do transporte público. Por exemplo, abrindo concessões para que entre outras empresas que possam também concorrer ali dentro daquela área. Porque quando existe só um monopólio, isso é o meu ponto de vista, se existe só um monopólio e só uma empresa ela domina, então o usuário, o consumidor, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai ficar dependendo e a mercê somente daquela empresa que não tem uma concorrência. Não sei se vocês dão para entender aí. Deu para entender, sim. Porque quando há somente um monopólio, porque dentro do Recife e região metropolitana, apenas 3 empresários dominam o sistema de transportes aqui. A gente não vai citar por questão de ética, mas eu creio que o usuário do transporte público, eles sabem quem são os empresários que dominam o sistema de transporte público aqui no estado de Pernambuco. Então, isso é ruim, né? Ruim. A gente está acompanhando a informação, e eu trouxe essa informação aqui, Márcio, importante, dentro da mobilidade urbana, é que saiu essa pesquisa aqui, e eu quero trazer para os seus ouvintes e ficarem antenados em relação às linhas de ônibus no Recife, região metropolitana, que estão retirando os cobradores. Isso também faz parte da mobilidade urbana. Não é? 126 linhas de ônibus estão operando sem cobradores aqui no Recife e região metropolitana. Inclusive, a Veracruz já adotou esse sistema também. Não só a Metropolitana, Borborema, as grandes empresas, mas a Veracruz já está adotando também. E isso o Ministério Público de Pernambuco está fiscalizando, não é? Porque o motorista, ele faz as duas funções. Não é? Veja que já é sobrecarregar o motorista que tem uma atividade estressante. Quer dizer, vai tirar o profissional, vai aumentar o desemprego em Pernambuco, como já está num dado alarmante, e isso é ruim para a questão do transporte público, é o meu ponto de vista. Em relação aqui a Ipujuca, a gente vê que é preciso a gestão aqui municipal reunir essa empresa Veracruz e procurar com a Grande Recife abrir espaço aqui para que entre a concessão de outra empresa. É inadmissível o usuário querer chegar em Porto de Galinhas, que é o cartão postal do estado, onde tem grandes resorts, grandes hotéis, visitado a nível internacional,
e o turista chegar ali no aeroporto e esperar um ônibus Porto de Galinhas 2 horas. Isso é ruim para a imagem do município. Isso aí tem que ser revisto pela autoridade local. Até porque também, Edival, apesar dessa situação toda, como você falou, 2 horas ou mais, ainda tem o percurso do ônibus, que no meio do caminho existe aquela situação, o ônibus quebra. E aí o passageiro fica lá, entra em pânico, aí começa a ligar, começa a fazer vídeo, começa a jogar nas redes sociais, tudo isso, né? A imagem do município vai se desgastando, né? Por exemplo, eu tive essa experiência agora pela manhã, não é? Eu fiquei esperando o Porto de Galinhas direto 2 horas, fiquei das 6h30 até as 8 da manhã esperando o Porto de Galinhas. Então, porque eu queria vir direto, não queria ir para a integração. E eu acredito que centenas de usuários, trabalhadores, diariamente enfrentam esse mesmo caos, né, do transporte público. Porque o que estressa o trabalhador não é o trabalho em si, Márcio, é o deslocamento. Não é? A espera. Né? Você trabalha em Porto de Galinhas, por exemplo, vai esperar um micro-ônibus sair daqui de Ipujuca, demora aí 40, 50 minutos e quando sai não tem conforto, não tem acomodação, porque são ônibus pequenos. E eu já fui fazer matéria, por exemplo, nesse período agora do óleo aqui nas praias do Litoral Sul. Eu estava aqui em Porto e tive que pegar um micro-ônibus desse aqui, vi o sofrimento e fiz até umas pautas para o nosso canal no YouTube. Porque a gente tem que chamar a atenção da autoridade local, porque Ipujuca é uma cidade que está no cartão postal do Estado, não é? Então, isso é parte da gestão municipal, envolvendo aí os senhores vereadores para poder cobrar exatamente da Grande Recife, das empresas, que o governo do estado abra concessão para entrar outra empresa concorrente com a Veracruz aqui. Ok, só mandar um abraço aqui para os internautas que acompanham a programação. Aqui no Instagram a gente tem a Déa Maria Rodrigues, manda aqui o bom dia. Participação da Fátima Leira Fal, também está ligada com a gente, manda bom dia. O Alexandre Vieiras manda aqui ligado com a gente, bom dia. Adriana Dias, bom dia. E o nosso querido Cláudio Pinheiro também, saudações Ipujuca. Bom dia a todos. Amigo Márcio Lima, sobre a questão do motorista e do cobrador no transporte público, a evolução industrial, a robótica chegou. Não podemos evitar a mudança mundial. Está aí o registro do Cláudio Pinheiro. Eu concordo com o Cláudio. A tecnologia ela veio para somar, né? Para evoluir. Agora tem que repensar em questão da mão de obra qualificada. Por exemplo, você coloca, vamos trazer aqui o Uber quando chegou. Os taxistas não pensaram na tecnologia, mas os aplicativos estão aí. Então, tem que pensar, claro, na desenvoltura da tecnologia, mas também tem que pensar na mão de obra. Não podem as empresas estar aí atuando, demitindo em massa os cobradores, como eu fui fazer a matéria na porta da empresa metropolitana, e ela está atuando assim, ela está demitindo o profissional e não quer saber, quer dizer, ela não está preocupada se é um pai de família, se precisa de levar o pão, o sustento para dentro de casa. Então, isso tem que ser revisto com as autoridades, com o Grande Recife, com o VEM, com o Sindicato dos Transportes Coletivos, para poder rever essa situação. Porque Pernambuco está aí, gente, ocupando o 3º lugar em desemprego no Brasil. E isso é um fato. Ainda sobre esse assunto, Edival, o Cláudio Pinheiro voltou aqui nos nossos comentários e colocou a seguinte questão. Em poucos anos será extinta mais de 20 profissões. Então, temos que capacitar as mãos de obras para outras funções. Concordo com ele mais uma vez. Ele viu isso na palestra do Google lá no Centro de Convenções, estava lá fazendo a matéria. São 20 profissões que vão desaparecer do mercado. Agora, eu preciso, como profissional, ser um empreendedor, gente, não é? Porque hoje você tem que empreender, você tem, para sobreviver, ser um empreendedor nesse mercado competitivo. Isso não é somente a área de mobilidade, mas vem aí o turismo, vem a parte da tecnologia. Então, todos os profissionais, eles têm que estar inseridos na questão da tecnologia, mas tendo cuidado, né, de você não deixar para trás aqueles que estão do seu lado, porque é uma necessidade aí. Mas é justamente isso. Por exemplo, se tem um cobrador, né? Tem um cobrador e tem um motorista, né? E aí vem aquela situação de eliminar o cobrador e sobrecarregar o motorista. Eliminou um profissional e está sobrecarregando outro profissional. Veja bem, Márcio,
Quando se cita a questão da tecnologia, está se falando do bilhete eletrônico. Bilhete eletrônico, não é? certo. Bilhete Que o eletrônico. VEM É muito bom. e a Urbana implantou exatamente, veja bem, os empresários estão preocupados apenas com não mover a questão do dinheiro em espécie dentro dos transportes coletivos, mas eles não estão preocupados com os usuários. E a garantia que você tem, que eu tenho, que o usuário tem, de pegar um ônibus e sofrer um assalto, quem vai pagar a conta é o usuário? Então, a tecnologia, ela é importante, claro que é, e eu concordo aí com os internautas. Agora, o usuário, ele tem que também ser cobertado, porque o Grande Recife não responde, o VEM, através de Fernando Barros, você chega lá para conceder uma coletiva de imprensa, é preciso você mandar um ofício, é preciso a imprensa ir lá, bater na porta na Rua da Soledade e cobrar, né, para que dê uma explicação à sociedade. Porque não é só retirar o dinheiro em espécie do transporte coletivo. E a qualidade do transporte, não é? Porque se você anda o Recife região metropolitana, tem uma linha de ônibus chamada Barra de Jangada Rio Doce, quem pegou ela já teve até casamento dentro. Já peguei. Já pegou, Márcio? É mais de 2 horas. Pronto, já teve até casamento dentro daquela linha. E eu fiz a matéria e vi lá no Jornal do Comércio. Então, você passa, em média, 3 horas e meia o percurso. Quando chega ali na Agamenon Magalhães, você fica ali parado 1 hora para poder sair daquele fluxo. Então, a questão de mobilidade urbana não é só aqui em Pujuca, é nos grandes centros. Mas aí tem que ser revisto, porque Ipujuca é o cartão postal do estado de Pernambuco. Aqui no Instagram, Márcio Lima, a gente tem a participação de diversos internautas. A Isluane está ligadinha com a gente, manda aqui o bom dia. Temos também a participação do Maurílio, do Haldney, a Sandra Amarada. Bom dia, estou ligada na programação. E o nosso querido Cláudio Pinheiro voltou aqui no nosso painel e disse, na verdade, assistir a palestra em nossa aula de empreendedorismo pela ONG Liberdade Pernambuco. Olha aí, parabéns para ele, viu? O Cláudio está aí, né? Você sempre é atualizado, né? é um empreendedor, parabéns. Eu acredito que o caminho é esse. Não é? São 20 profissões aí que irão desaparecer, isso é uma realidade, é um fato. E o profissional ele tem que estar preparado para isso, né? Se o cobrador ficou ali estagnado, né? Acomodado, não quis sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, né? Você está na caixa, mas você tem que pensar fora da caixa. Você tem que usar a sua ferramenta para o que você faz. Por exemplo, a minha área de jornalismo, com os demais aqui companheiros, cada um tem sua criatividade, né? Hoje a internet está aí dando força total a todas as profissões. Então você use ela com sabedoria, com jeitinho, não é? Organização, e você terá credibilidade no mercado. Tá certo. São exatamente 8 horas mais 54 minutos. Márcio? Vamos aqui às nossas perguntas. Relativa à questão do transporte municipal, né? Que é chamado transporte complementar, dos ligeirinhos, né, Márcio Lima? A gente tem uma crítica muito grande em relação ao transporte do Grande Recife, que é essa linha intermunicipal dos ônibus da Vera Cruz, mas eu acredito que o sentimento da população em relação ao transporte municipal seja ainda pior, né, em relação à qualidade do transporte. Como é que você observa, Edival, esse transporte municipal que liga os vários distritos, os vários bairros aqui do município de Pujuca? Companheiros, vejam bem, quando se fala transporte municipal, está falando da gestão municipal. Então, compete à gestão municipal organizar, não é? Primeiro passo, abrir concorrência, porque tem que ter a concorrência, porque se um empresário só domina o transporte municipal, ele fica ali acomodado, a palavra é essa, e a população vai sofrer, porque esses ligeirinhos que são chamados transporte complementar, na cidade do Recife também tem, nas linhas Cidade Universitária Boa Viagem, Cidade Universitária Centro do Recife, e não só lá no Recife, mas eu acredito que aqui em Pujuca enfrenta a mesma dificuldade. A questão do deslocamento, o tempo de servir a população, o intervalo de cada um, né? Claro que a gente sabe que pode acontecer um imprevisto, um acidente, fechou a BR, um protesto, parou tudo, travou tudo, mas isso não é todos os dias, né? Isso tem que ser revisto. Que tipo de transporte eu estou oferecendo como gestor da cidade para
a população ipujucana, né? Porto de Galinhas, repito, é o cartão postal do Brasil. Eu conheço e já entrevistei muitas autoridades que vieram para hotéis, resort aqui, e que diz assim, Porto de Galinhas eu não conhecia e me apaixonei. Então a gestão que estiver aqui, ela tem que se preocupar com isso. Que tipo de informação o turista leva de Ipujuca para o Brasil e o mundo? Está entendendo, Márcio? Porque a imagem, a primeira vez é que fica, né? Se eu chego dentro de Ipujuca, vamos supor, eu sou um turista que vim de São Paulo e preciso de um transporte para chegar lá em Serrambi ou chegar em Porto de Galinhas, que são praias do litoral sul, então eu vou contabilizar o tempo que eu vou me deslocar daqui para chegar lá. Então, se eu não tiver uma receptividade boa, eu não volto mais nessa cidade. É esse meu pensamento. Ainda tem aquela situação também, Edival, sobre ar-condicionado nos ônibus. A questão de ar-condicionado nos ônibus, o Ministério Público, teve que entrar com a lei, uma liminar aí, para poder obrigar os empresários a colocar os veículos com ar-condicionados na rua. A empresa metropolitana tinha 265 veículos comprados na garagem de Cavaleiro. Estava lá, guardadinha, e o Ministério Público foi e obrigou ela a colocar nas ruas. Segundo a assessoria da empresa metropolitana, alegaram que iam fazer essa colocação dos ônibus novos em 2020, mas isso a gente sabe que não é verdade, né? Empresário, eles têm um foco mais no capitalismo. Ele não está preocupado com o bem-estar de ninguém, né? Eu vejo desse ponto de vista aí. Se você pudesse fazer uma avaliação sobre a qualidade do nosso transporte público aqui da região metropolitana, que nota você daria para esse serviço, Edival? Região metropolitana, Ipujuca, Recife, Cabo, Santo Agostinho, eu daria nota 4. 4, né? Porque precisa melhorar muito ainda. Muito, e não é pouco não, né? Principalmente o tempo de deslocamento, né? Tempo de deslocamento. Você chega no centro do Recife, aí vai pegar um ônibus opcional, ele bota lá, opcional no ônibus, e você passa 2 horas para sair do centro do Recife. Que opcional é esse? É muito Porto de Galinhas. Aí o cidadão fica lá dentro da poltrona, um calor terrível, aguardando que o ônibus saia em 2 horas, Márcio. Então tira o nome opcional. Para que opcional? Mas é o opcional hoje ou é o seguinte, só sai se tiver cheio, lotado? Eu acredito que só sai quando está super lotado, porque vem gente até em pé. Tem um dos grandes debates aí das metrópoles do Brasil inteiro, é a questão do grande aumento de engarrafamentos, do fluxo de veículos que estão na rua. E tem muita gente que debate assim, tem muita gente que diz, deixar o carro em casa para pegar um transporte público, né? Que aí diminui o carro, né? E aí o trânsito, teoricamente, fluiria melhor. Como é que a gente convence uma pessoa a deixar o carro em casa e pegar esse transporte público, Edival? Queridos, veja bem, isso é questão de cultura e educação, né? Primeiro, São Paulo já tem esse sistema já há anos e lá é lei, né? Implantada. Eu tive em São Paulo em 2017 e lá cada dia sai uma numeração de uma placa, porque não tem como sair, porque os grandes centros como São Paulo, a mobilidade é terrível, né? A gente fala aqui, mas São Paulo fica travado mesmo, via Anchieta, Anhanguera, os principais vias que ligam ali ao centro de São Paulo. A questão de cultura é aí que tem que massificar uma campanha, né, institucional, para chamar a população para que venha se conscientizar de naquele dia que a sua placa não pode sair, pegar uma carona, chamar o aplicativo, procurar uma forma de chegar no deslocamento. Mas é questão de cultura, viu, Márcio? E cultura não se muda do dia para a noite. Isso aí tem que ser trabalhado, convencer as pessoas através de uma mídia, de uma propaganda, de uma campanha institucional, para mostrar a necessidade e que estamos vivendo os grandes centros urbanos. A gente vê muito essa situação, Márcio. Aqui em Pojuca, por exemplo, você quer pegar um transporte público, por exemplo, de Pojuca para Camila, é um sacrifício, né?
porque você fica dentro do transporte coletivo para poder fazer a sua viagem, mas vem aquela situação, o transporte só sai quando está lotado. Se não tiver lotado, ele não sai, né? Aí vem aquela questão, antes tinha uma empresa chamada Central aqui em Pojuca e tinha horário. Por exemplo, se o horário do ônibus era para sair de 10 horas do dia, o ônibus sairia de 10 horas do dia, mesmo com um passageiro, mas ele seguia a viagem por conta do horário. É aí, Márcio, onde entra a autarquia do trânsito da cidade, não é? É dever de fiscalizar isso aí, porque não é um transporte municipal, não é coordenado pela autarquia de trânsito do município. Então, se tem horário para sair, não interessa se o ônibus está cheio, né? Tem que sair naquela hora, porque eu vou esperar dentro de um micro-ônibus 2 horas para chegar em Porto de Galinhas, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou procurar outra alternativa. Aí entra o lado alternativo, entra um táxi, entra um Uber, exatamente. Entra um 99. Então, o que é que está fazendo, por exemplo, a autarquia do trânsito na cidade? Ela está fiscalizando? Ela está chamando o dono dessa empresa para conversar no tete-a-tete e dizer, você tem que cumprir uma tabela de horário, né? Tem que organizar a coisa, não pode deixar solto. Tem que ter o pai da criança aí, né? É verdade. O Cláudio Pinheiro está aqui, o transporte público, especificamente de nossa Ipojuca, só irá melhorar quando tiver concorrência. O livre mercado, tínhamos há década atrás a empresa Princesa, logo depois, para locomover dentro do município, tínhamos a Camboa, que acho que até porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ainda ela é a empresa de concessão, mas não funciona, não translada pelo município, então tem que abrir uma nova licitação pública municipal. Tá mandando aqui pra gente. Quem é esse ouvinte, Márcio? É o Cláudio Pinheiro. Pronto, quero parabenizar o nosso internauta Cláudio Pinheiro, né? Porque é o ponto de vista dele. A realidade é essa aí que ele está falando, né? É abrir concorrência. Se existe só o monopólio de um empresário dominando, aí não tem concorrência, fica difícil porque o usuário é que vai pagar o preço, né? Tem que ter concorrência. É uma situação que eu me deparei, já até comentei com o Márcio Lima recentemente, Edivaldo. É uma pessoa que estava aqui no distrito de Nossa Senhora do Ó e ela queria ir para Camela. Não tem uma ligação do transporte municipal de Nossa Senhora do Ó para Camela. Então a pessoa tem que vir, gastar uma passagem para Ipojuca, para o centro de Ipojuca, e de Ipojuca gastar mais uma outra passagem para Camela. Então, uma viagem que ela queria fazer, uma ligação de Nossa Senhora do Ó para Camela, 2 distritos aqui do município, ela não tem essa ligação, ela tem que vir para Ipojuca, ir para a sede, para ir para Camela. Além de mais tempo, mais dinheiro. O que eu falava aqui, que a autarquia do trânsito da cidade, ela tem autoridade para resolver, porque não está ligada à gestão municipal. Então, Camela não é distrito de Ipojuca. Isso. Então, a gestão municipal tem que organizar esse transporte municipal para que a pessoa que está lá em Serrambi, foi? Nossa Senhora do Ó. Em Nossa Senhora do Ó, ele tenha uma linha de ônibus também para Camela, né? Porque não é distrito interligando. Então, Porto de Galinhas, Serrambi, Camela, Nossa Senhora do Ó. Então, tem que ter a mobilidade aí para atender o usuário, principalmente as pessoas de baixa renda, querido. Porque nem todo mundo tem condição de pegar um aplicativo, de chamar um taxista, de pegar um Uber, um 99, não. Então, é dever do município de atender bem a sua população. Em período de campanha eleitoral, não faz a propaganda, não chama o eleitor para convencer. Então, hoje é hora de também mostrar a necessidade aí da cidade. Então, isso faz parte de uma direção, de uma administração que olha aí esse distrito de Camela, né? Isso. Que Nossa Senhora do Ó precisa de uma linha ligando aí Nossa Senhora do Ó e Camela. Aqui no Instagram, o Emerson deu um outro exemplo desse Camela e Nossa Senhora do Ó, que é o exemplo de Serrambi e Porto de Galinhas. São praias distantes, são praias perto, perdão, mas aí tão distantes. Ele até bota aqui, tão perto, mas tão distante, porque não tem uma ligação entre essas duas praias importantes aqui do nosso município. Mas é justamente isso que eu ia falar agora, essa situação de Serrambi e Porto de Galinhas. Por exemplo, você quer sair de Porto de Galinhas, quer ir para Serrambi no transporte,
público, você vai ter que fazer todo o percurso via a Ipojuca e a situação. Camila e a Serrambi. Do lado, Serrambi, do lado de Porto de Galinhas. Do mas lado você de tem que Porto fazer de Galinhas, todo- e tem uma via por lá, entre Serrambi e Porto de Galinhas, mas você tem que fazer esse toda percurso essa via todinho cruz para chegar para lá. você chegar em Serrambi. E vice-versa. Se você quiser sair de Serrambi e vir para Porto de Galinhas, é o mesmo roteiro. Né? Mas aí, Márcio, cabe à autarquia da cidade organizar essa questão da mobilidade, né? Por exemplo, se existe só um empresário aqui que faz o transporte alternativo, esse empresário tem que dar condição. Se ele não dá condição, então abre concessão para entrar outro também para concorrer. O que não pode é a população ficar sofrendo, né? Sair de Nossa Senhora do Ó para ir para Porto de Galinhas, né? Não, Você de falou? Porto de Galinhas para Serrambi. Pronto. Então, um percurso tão curto, né? E aí tem Tão que ser perto visto e que tão são longe, praias importantes aqui do Litoral Sul. Então, tem que ter essa organização e ver a empresa que está. Se a empresa não tem veículos suficientes para atender a demanda, tem que abrir concessão para que entre outra empresa. Tá certo. São exatamente 9 horas mais 7 minutos. Mais alguma pergunta, Márcio? Isso é reforçar aqui a questão, se o transporte municipal já é precário na parte urbana, quem mora na parte da zona rural sofre mais um bocadinho, porque não tem linhas de ônibus que vão para os engenhos, por exemplo. Então as pessoas, ou elas têm que ter o seu próprio transporte individual, ou então muita gente recorre ao ônibus da prefeitura, né, Marcelo, que leva os alunos estudantes para as escolas aqui da parte urbana e acaba pegando uma carona. Então realmente sofre quem é da zona urbana, mas sofre mais ainda quem é da zona rural aqui em Pojuca. Também tem a questão do saneamento, né? O acesso, né? Porque eu já tive em alguns engenhos aqui, amigos, e o acesso no período de inverno não entra não é veículo, porque a estrada ainda está no barro. Então, isso tem que ser revisto de uma forma de como vai atender a população que está naquele engenho, né? A população que está lá são famílias que precisam chegar nos grandes centros, que precisam se deslocar, precisam trazer familiares para vir fazer uma consulta no posto de saúde aqui na cidade de Pujuca. E precisa se deslocar. Então, como vai atender esse pessoal? Né? Primeiro, vendo a questão do percurso. Né? Como é que vai o acesso para esses engenhos? Se tem condição de entrar carro? Porque eu lembro que nos anos 70, Márcio, não sou tão velho assim, mas nos anos 70, lá no interior, porque eu sou natural de Bom Jardim, e a gente se deslocava 3 horas a pé para poder chegar no grande centro. Mas hoje já estamos no século XXI, aí já no ano 2020 praticamente, então a tecnologia, a população de hoje é muito maior, são mais de 200 milhões de brasileiros, então em 70 era muito menos. Então, hoje, claro que a gente sabe que tem acessos que precisam aí de fazer a drenagem, a melhoria no asfalto, para poder atender aquela comunidade. Só para, perdão, Marcelino, desculpa interromper, só para não terminar o programa sem fazer essa pergunta ao Edival, que é um grande conhecedor da questão da mobilidade, do transporte público. Uma das novidades que surgiu aqui no nosso estado recentemente, de uns anos para cá, é a questão do BRT, que é aquele ônibus mais rápido, né, que vai numa via expressa. Queria saber se o amigo Edival já teve essa experiência de andar no BRT e o que é que ele acha desse serviço. Eu copiei aqui uma informação que saiu no Jornal do Comércio ontem, e quem estava sexta-feira, amanhã faz 8 dias, na integração de Camaragibe, eu fui fazer a matéria lá, e o metrô parou na linha Jaboatão e linha Camaragibe na sexta-feira. E qual era a alternativa do povo de Camaragibe para chegar no centro do Recife? Era pegar o BRT. Só que a população revoltada na integração de Camaragibe fecharam a integração e não saía nem entrava veículo nenhum, porque nem os BRTs estavam suprindo a multidão que estava dentro da integração. Veja, nós temos um sistema que é interligado ao metrô, que é um metrô que tem composições de 1982. Eu tive na CBTU, fiz a matéria lá com o Salvino Gomes,
que é assessor de comunicação, lá tem composições de 1982 rodando aí para Cajueiro Seco. Então, interligam uma integração de ônibus com o metrô, mas quando o metrô quebra, trava tudo. Então, o sistema de BRT, desde a última Copa do Mundo, que foi implantado aqui no estado, e algumas obras, Márcio, ainda estão inacabadas, viu? Talvez os nossos internautas não saibam. Algumas obras do BRT estão inacabadas, porque o projeto Zona Leste seria um projeto inovador, juntando com a Zona Norte, Zona Sul, e pegando as vias principais do Recife, mas houve muito desvio de verbas ao longo do caminho e essas obras pararam. Então, se você pega o BRT sentido Camaragibe, você vai ver estações que ainda estão inacabadas. E aí quem sofre? A população, não é? Porque quando quebra o sistema de metrô, o BRT não supre a demanda, porque são muitas pessoas nas integrações. Então eu vejo o sistema de BRT importante, mas precisa ainda dar um andamento às obras inacabadas que tem na Zona Oeste e Zona Norte do Recife. Pronto, para a gente finalizar a nossa programação, o Cláudio Pinheiro manda aqui, peço autorização aos amigos Márcios e a TV Ipojuca, que no dia 21 de novembro estaremos realizando um evento de empreendedorismo com foco em licitação. Será no Fret H-Tour, às 18 horas. Obrigado, amigos. A Cláudia e a Maria também aí com a gente, mandando aquele bom dia. E aqui no Instagram, mas só para pegar o embalo aqui nos comentários dos internautas, a Piscininha _Amor mandou aqui: loteamento Canoas está com o esgoto todo entupido. Eu já fui solicitar o serviço e a empresa diz que já tem ordem de serviço, mas para esta área, mas até agora nada. A rua está uma nojeira. Qual ação? A rua é a Rua 18. Tá aí a Piscininha _Amor falando sobre a questão do esgoto, loteamento Canoas. A ordem foi lançada e até agora nada. É um negócio danado, pelo amor de Deus. Já chegou o verão aí, praticamente o verão aí, e dava muito bem para fazer, ou seja, começar essas obras aí, né, com o verão. Pronto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao nosso amigo o Edival Ferreira, o grande jornalista, junto com a gente, Edival. Márcio, eu quero aproveitar essa oportunidade, agradecer a você, né, o nosso querido amigo Márcio, jornalista, radialista Márcio, também Márcio Santana. Agradecer a sua produção, viu? Produção tão importante, porque esse tema é um tema muito polêmico e tem muita pauta aí pra gente tratar. Verdade. Não para não. Agradecer também a Dioclésio, né? Que é o diretor aqui do Sistema de Comunicação, tá de parabéns à organização, porque isso é muito importante para a cidade, e a cidade é carente de comunicação, né? A gente vê tantas fake news aí, né, Márcio? Tantas informações que não batem com a veracidade, e vocês aqui têm defendido com credibilidade e com muita ética, e eu quero parabenizar toda a equipe. Eu quero mandar um abraço aqui para um amigo do peito que nos recebeu quando a gente passou aqui 3 anos aqui na cidade de Pujuca, na comunicação. É o nosso querido irmão Elias Neves e também o presbítero José de Souza, lá no Campo do Avião, audiência número 1 do seu programa, viu? Diz que ele escuta lá. Verdade. Irmão Elias Neves e o irmão José de Souza e o pastor Zé Pedro aqui na cidade de Pujuca. Que Deus abençoe a todos esses irmãos queridos, que com muita saudade e alegria a gente está aqui também atendendo ao convite dos companheiros para esse debate importante. Um forte abraço para você, internauta, e fiquem com Deus. Márcio, bom dia. Agradecer, bom dia, Márcio Lima. Agradecer mais uma vez a participação do nosso querido jornalista, radialista, locutor Edival Ferreira, que debateu aqui nesse programa um tema tão importante para a população, que é a questão da mobilidade urbana. Muito obrigado, Edival. Eu não sei se eu posso deixar aqui o meu canal, a minha rede Pode, social. Vontade, né? Claro. Veja bem, você pode nos acessar lá no nosso canal no YouTube, EDIVAL, Edival Ferreira Jornalista, e também a nossa fanpage no Facebook e no Instagram, Edival Ferreira Jornalista. Nós temos um trabalho também na rede social e gravando matérias diariamente para as emissoras do interior do estado. Temos um trabalho com uma emissora da Mata Norte, que é a NAS FM. Temos na cidade de Palmares a Cultura, que gravamos para lá. Temos também lá no Agreste, em Santa Cruz do Capibaribe, pela Polo FM. E a mais nova emissora que fechamos aí um contrato e uma parceria, que é a Rural FM, em Petrolina, gravando matérias diariamente. É muita informação da cidade, do estado, do Brasil e do mundo,
para a gente pautar essas informações aí para os internautas e ouvintes. Um abraço a todos. Mas antes da gente finalizar, a gente já fechou aqui praticamente, mas vamos deixar, porque amanhã começa o feriadão, né? E como é que vai proceder essa situação que a gente está falando? A mobilidade, como é que vai proceder durante esse feriadão, Edivaldo? Eu acredito que o pernambucano ele é criativo, né? Ele é criativo. Como vai proceder o deslocamento dentro da mobilidade, principalmente os balneários, né? Que são as praias paradisíacas, Porto de Galinhas, Serrambi, Tamandaré, né? Essas praias são muito visitadas, então as pessoas têm alternativa. Às vezes fretam um amigo, divide o combustível para não depender do transporte alternativo. Então, cada um usa a sua criatividade, mas vai passar aquele feriadão no seu lazer, tranquilo. Agora, uma dica que eu deixo para você aqui no ar, né? Se for beber, beba com moderação, nada de beber e pegar o volante, porque nesse período de feriadão, Márcio, o número de acidentes nas estradas aumentam. Então, tem que ter o cuidado. Se vai beber, coloca alguém que não bebe para dirigir. E se vai beber a turma, chama um aplicativo, mas não pegue o volante e misture com álcool, não, que não dá certo. Só vem tragédia. Certo, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um ótimo feriadão a todos. A gente volta na próxima segunda-feira com muita informação para você, tá bom? Nosso Bom Dia Pojuca vai ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos.